Diga: oração da fé. Amados, eu quero que você agora se conecte com aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Que você não viaje em sua mente e receba em seu coração a palavra de Deus. A palavra de Deus, nela tem todo o poder. Tem o poder de levantar você, tem o poder de curar, tem o poder de restaurar qualquer que seja o seu desejo, o seu clamor, a sua necessidade. Agora, existem algumas coisas que são importantes entendermos e compreendermos. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, verso 1. Quando Adão e Eva eles pecam, para que todas as dúvidas suas sejam tiradas, e você tenha a revelação da palavra, e você tenha a fé que levantará você, a fé que vai curar você. A Bíblia nos mostra, em Gênesis capítulo 3, verso 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Preste atenção, que Deus não pergunta por que você pecou, Adão. Não. Quando Deus vem visitar Adão, e eu estava estudando esse texto no original é a mesma palavra que diz: quem te mostrou que você estava nu, ou seja, quem te ensinou. Olhe, a palavra original mostrou é a mesma no grego, é a mesma que diz: quem te ensinou que você estava nu, quem te fez saber que você estava nu. Eu posso trazer para a nossa realidade hoje quem te ensinou, preste atenção, que você está doente. Quem mostrou para você que você está doente? Quem te fez saber que você está doente? Agora eu vou fazer uma pergunta que você vai entender. Quem despertou em você os sentidos humanos para aquilo que você está olhando? Quem te mostrou que você não tem dinheiro? Quem te mostrou que você é pobre? Quem te ensinou? É a mesma pergunta que Deus está fazendo hoje para nós. A verdade que o efeito do pecado na vida do homem tirou ele do ambiente da fé e trouxe ele para o ambiente dos sentidos. Quantos concordam que Adão já estava nu? E aquilo lá não fazia diferença nenhuma para ele. Mas quando ele pecou, os sentidos humanos se despertaram, e ele percebeu, a Bíblia fala: quem ensinou? O pecado nos ensina a viver os sentidos da vida como se fossem a verdade. Deus não via Adão nu, era uma verdade específica para Adão, os sentidos dele. A nudez não era o problema, o problema era sentir que estava nu. Deixa eu te dar uma palavra: o problema não é a tua doença, o problema é você se entregar para o sentimento e você sentir que você está nu. É você sentir e você pensar, imaginar, observar o sentido. Mas Edmilson, eu estou vendo a minha doença. Foi o que Adão fez. Ele parou de viver no mundo da fé e ele veio para o mundo natural. Aí as pessoas ficam doentes, ali as pessoas ficam pobres, ali as pessoas falem. No mundo natural, ali existe depressão, ali existe suicídio, ali existe morte, ali existe falência, ali existe o pecado. Mas no mundo espiritual, no mundo da fé, a fé, ela ignora os sentidos humanos que contrariam
as palavras e as promessas de Deus. Aqui é muito importante você compreender esse início. Qual é a chave aqui? A chave é, anote, os textos que eu vou ler você não precisa abrir, somente ouça. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E anote, escreva para você gravar. A chave aqui é: a fé ignora os sentidos que contrariam a palavra de Deus. E é no mundo da fé, e é neste mundo espiritual, que quando você ignora os sentidos do seu corpo, ignora os sentidos da sua vida. Eu estou olhando para o banco, bispo, minha conta tá negativa. Esses são sentidos. A fé ignora os sentidos que são contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o Deus que nos supre todas as nossas necessidades. Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Aos olhos de Deus você não está pobre, aos olhos de Deus você é rico. E isso só se torna realidade na vida quando essa fé se manifesta. A fé se manifesta através de duas coisas nossas. Anote isso: pelas palavras que falamos e pela imaginação que temos. A Bíblia nos relata que tudo Deus fará infinitamente mais do que aquilo que pensamos e do que aquilo que pedimos. Como a fé entra? A fé, ela entra quando você ouve uma palavra, e quando essa palavra se torna sua. Por isso a Bíblia é um livro onde está todo o poder de Deus. Aqui entra um segredo. Ela é um livro que Deus colocou todo o poder de Deus dentro dela. Existem milhares de promessas dentro dela, mas uma promessa na letra, no sentido humano, não vale para nada na sua vida, porque a letra, ela não traz a fé. Ela traz a fé quando dentro de você fala: meu Deus, eu entendi, essa palavra é para mim. Ela se torna pessoal. A Bíblia chama de palavras logos, que é a palavra que qualquer um lê, entende. Pelas suas feridas eu fui sarado. Pelas suas feridas eu fui sarado. Logos. Agora rema é aquela palavra quando você fala, olha e lê: pelas suas feridas eu fui curado, e você diz: eu sou sarado pelos olhos da fé. Eu estou sentindo, mas os meus sentidos, eles são ignorados pela fé, porque eles contrariam a promessa. Deus, ele é o Todo-Poderoso, Ele criou os céus e a terra. Deus pode tudo, Deus só não pode uma coisa: Deus não pode mentir. E Deus está preso à sua palavra, e a sua palavra vai se cumprir na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê. Olhe, o homem espiritual, ele usa duas coisas. Ele usa a palavra de Deus e ele usa a fé. Diga: a palavra de Deus. Mais uma vez: palavra de Deus e a fé. Feche os seus olhos agora. Espírito Santo, destrua todas as fortalezas da mente, todos os demônios que tampam os ouvidos, que geram incompreensão, em nome de Jesus. Que tua palavra seja conhecida como rema em cada coração, seja revelada, seja para ele, para a sua vida, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a tua cabeça e diga: eu recebo o poder de Deus na minha vida. O homem espiritual, ele é movido e ele age em dois sentidos. Tem duas coisas que guiam o homem espiritual: a palavra de Deus e a fé. Diga: a palavra de Deus, a fé. O homem natural, ele anda pelos sentidos. Então ele olha para a conta do banco e vê que ela está negativa, ele fica desanimado. Fala: eu sou pobre, eu tenho um monte de dívida. Ele olha ele tem uma doença e olha: eu sou doente e eu estou sentindo. É real.
desde que não contraria a palavra. Quando contraria a palavra, os seus sentidos se tornam mentirosos, e a palavra de Deus sempre verdadeira. E o que nós vivemos, e quando o homem espiritual, o homem que crê na promessa, jamais aceitará um diagnóstico maligno na sua vida, jamais. Quando minha esposa foi diagnosticada com esclerose múltipla, a primeira coisa que ela fez, ela disse: eu rejeito isto, porque contraria a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz que eu sou curado, que eu sou sarada, e essa doença não me pertence. Ela tinha os sintomas, ela via, ela sentia, mas ela não andava pelo sentimento, e nem pelo que ela via. Ela andava pela fé na palavra. Diga: fé na palavra. Diga mais uma vez: fé na palavra. E isso fez a diferença. Ela terminou, depois de passar por 30 médicos, o resultado foi: vai ter que fazer um artigo de você, porque você não tem nada, não existe nada em você. Por quê? Porque o mundo natural, o mundo dos sentidos, é influenciado pelo mundo da fé. Quando você crê na promessa, isso muda tudo em sua vida. Muda tudo. Segundo Coríntios 5:7, a Bíblia diz: porque andamos por fé e não por vista. Começa por aqui. Esse é o início. Isso daqui é importante. Você não pode, o inimigo, por isso que Deus, ele pergunta: quem te ensinou, Adão, que você está nu? Quem te ensinou? Quem mostrou para você que você está nu? Quem mostrou que você está com depressão? Quem te ensinou que você está sem dinheiro? Quem te colocou isso nos seus sentidos? Saia dos sentidos. Os sentidos da vida só servem para quê? Só servem os sentidos que você tem para te conectar com este mundo, para tudo aquilo que confirma com a palavra, aquilo que você está vendo. Não adianta você usar a fé, vendo um caminhão vindo na tua frente e falar: esse caminhão não existe. Pela fé, eu vou passar por dentro dele. Não tem nada a ver com a palavra. Seus sentidos é para te guiar neste mundo. Mas quando os seus sentidos contrariam a palavra de Deus, ignore-os, recuse-os. É a mentira que o diabo coloca. O diabo, Satanás, não somente é mentiroso, Satanás é o pai da mentira. E mentira não é somente não falar a verdade. Mentir é levar uma pessoa a acreditar mais nos seus sentidos do que em uma palavra de Deus. Se está escrito, então é verdade e vai se cumprir na tua vida. Uma moça que estava doente, em hospital, estado terminal, os médicos disseram: leva para casa, porque ela vai morrer em casa. Chegou em casa, ela pegou a Bíblia, abriu num texto que diz: pelas suas feridas eu fui sarada. Quando ela leu esse texto, aquilo explodiu dentro do coração dela. Ela leu como ela nunca tinha lido. O rema de Deus entrou. Ela ouviu a voz de Deus. Ela acreditou. Ela disse: está escrito, pelas suas feridas eu fui sarada. E ela chamou a mãe dela e falou: mãe, me ajuda a levantar da cama. Eu vou vestir a roupa e eu vou começar a fazer os meus afazeres. Por que, filha? O médico mandou você ficar deitada. Ela disse: está escrito na Bíblia, a senhora me ensinou que Deus nunca mente. Está escrito, pelas suas feridas eu fui sarada. Então eu sou curada. Eu sou curada. Não, mas o médico mandou você ficar. Ué, o médico já me mandou para eu morrer em casa. Se eu levantar eu vou morrer? Eu não tenho nada a perder. Eu creio na palavra. Querido, ela começou a andar, se movimentar, começar a crer. Começou a crer, começou a crer. Ela começou a melhorar, ela começou a comer, ela começou a engordar. Daqui a pouco a doença desapareceu. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Você vai sair curado hoje daqui.
Em nome de Jesus, você vai ser liberto hoje daqui. Deus vai abrir sua mente, seu coração. Abra seu coração, muito importante. Convém que nós aprendamos a crer na palavra de Deus, e não nos sentidos. Não nos sentidos. Se você acreditar e for enganado pelos sentidos que você está tendo, você vai afundar com isso. Você afunda. Por isso Jesus, quando ele se aproximava das pessoas, ele disse: por que que você chora? Para de chorar. Para de chorar. Tem momentos, querido, que lágrimas não resolve. O que resolve é você ter fé na palavra. Você não pode chorar. Tem momentos que você não chora, tem momentos que você vai chorar, quebrantado em adoração a Deus, porque você será curado e Deus será glorificado. E quando você for curado, e quando você recebe essa cura, aí você pode derramar lágrimas em gratidão ao Senhor. Lágrimas em gratidão ao Senhor. E dizer: obrigado, Jesus. Diga: olhos da fé. É esses olhos, ou você vai olhar com os olhos da fé e ser salvo, ou você vai olhar com os olhos naturais e vai afundar. Eu profetizo que vocês irão olhar com os olhos da fé e serão sarados e salvos e prósperos em nome de Jesus. Nós não vamos olhar com os olhos naturais, jamais. Não deixe que ninguém te mostre, que ninguém te convença de que aquilo que você está vendo, não deixe os seus sentidos te convencerem que a palavra de Deus não é verdade. Porque quando nós não cremos, nós estamos dizendo: Deus, não é verdade para mim. Tiago capítulo 5 verso 15, a Bíblia diz: e a oração da fé salvará o doente. Diga: oração da fé. E hoje nós vamos fazer a oração da fé. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará e o Senhor e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Escute, eu estava vindo com a Andréa para cá, e às vezes as pessoas sofrem, e aí elas ficam procurando: por que que eu estou sofrendo? Foi um pecado que eu cometi. Escute, Jesus um dia foi curar um aleijado, e ele nasceu daquele jeito, e as pessoas perguntaram: quem pecou? Quem pecou? Foi ele, foi o pai dele? Quem foi? Ele falou: ninguém pecou, não foi ele nem o pai dele. Mas para a glória de Deus, que a glória de Deus se manifeste. Tire da tua cabeça de que Deus não quer te curar. Tire da tua cabeça a culpa. Tire do teu coração essa acusação, o medo. Isso bloqueia a fé. Eu já preguei sobre os bloqueios da fé: a amargura, o ódio, o medo, a culpa, sentimento de inferioridade. Eu não mereço ser curado, eu não mereço ser próspero. E normalmente as pessoas têm uma imaginação estragada, normalmente tem uma boca onde sai a fé, onde se manifesta a fé, está estragada. Hoje Deus vai consertar e vai curar a sua imaginação e sua boca, porque você não vai se imaginar mais doente, você não vai falar mais doença, você vai se imaginar sarado, você vai falar curar, saúde, você vai manifestar a sua fé na palavra, e ela vai se tornar realidade na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Duas palavras me chamam muita atenção na Bíblia, que é quem quiser, diga quem quiser, e se alguém, diga quem quiser, se alguém. Essas duas palavras, quem quiser, é para salvação, e se alguém, é para saúde, para saúde física. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, verso 17: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, diga: vem. E quem quiser, diga: quem quiser. Mais uma vez. Quando fala quem quiser, ele não coloca qualificações, ele não coloca religiões, ele não coloca
cor, pecador. Eu quero falar para vocês algo: o reino de Deus chegou até você. O reino de Deus, o evangelho de Jesus o evangelho do reino Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus ama a pessoa que teve os seus pecados. Deus ama você. Deus ama o bandido. Deus ama o que roubou. Deus ama o perdido. O evangelho Deus ama você. O evangelho Jesus veio para salvar você. Ele morreu em uma cruz, Ele foi sepultado por você, e Ele ressuscitou por você, e hoje Ele está vivo, está aqui. A única coisa que faz a diferença do cristianismo verdadeiro de uma religião é a ressurreição de Cristo. Nós não somos uma religião. Se te convidaram para uma religião, estão errados. Você não veio para uma religião, você veio para um reino. É diferente. Nós não somos uma filosofia. Se Jesus morresse, fosse sepultado, e fosse visitar o túmulo dele, e os ossos deles estão lá, é filosofia. É uma filosofia do homem, é um pensamento do homem. O evangelho não. O evangelho é o poder de Deus, porque o poder de Deus ressuscitou Jesus. O que faz do cristianismo, o evangelho, não ser uma religião, é porque Jesus ressuscitou, e Ele está aqui para operar os milagres nas nossas vidas. Aleluia. E é para quem? Para quem é, Edmilson? Para quem quiser. Diga: quem quiser. Você está incluído nisso? Então receba. Você quer ser salvo? Diga: para quem quiser. A salvação é para quem quiser, Edmilson? Para o pecador? Para o pecador que nem eu? Sim. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, e para quem quiser, um quis. Diga: Ele falou: eu quero, lembra-te de mim. E ele falou: eu quero estar. O outro não quis. Queira, e você vai ser salvo, você vai ser perdoado. Agora, se alguém é para cura divina, Tiago 5,14, a Bíblia diz assim: fará alguém, está alguém, ou se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A palavra se alguém, ou alguém, inclui você. A Bíblia diz assim: é quem ora, é quem é santo, quem não peca, quem não erra. Ele diz: se alguém ficar doente, é uma palavra específica. Ele diz: se alguém ficar doente, venha, receba a oração, e a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará, curará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Agora preste atenção, que aqui é onde muitas pessoas erram. Por que às vezes isso não funciona na vida de algumas pessoas? Porque nós pensamos que a oração da fé não quer dizer uma cura instantânea. Oração da fé não quer dizer instantaneidade, instantâneo. E eu vou te mostrar isso na palavra. Abraão recebeu uma palavra e um poder, onde ele seria pai de uma grande nação, com 75 anos. E ele foi ser pai depois de um tempo. Foi instantâneo. Naamã mergulhou 7 vezes. Ele não foi curado na primeira, na segunda, na terceira, mas na 7ª ele foi curado. Josué rodeou as muralhas 7 vezes para que ela fosse caída, que ela caísse. Muitas pessoas, elas não recebem a cura no seu corpo físico, na sua vida, porque querem sujeitar a Deus a seus caprichos. Nós queremos curas, para mim só se for assim, dessa forma. Existem muitas maneiras que Deus cura, e isto está sujeito. É certo que Deus cura, e Ele vai curar, Ele vai levantar, Ele vai dar o filho, Ele vai operar o milagre. Isso é certo.
como Ele vai fazer e quando, aí é com Ele. Quantos compreendem isso? E você precisa vencer todo o capricho em relação a isso. Aqui tem uma chave. Oração da fé, anote isso, é orar conhecendo a promessa de Deus. E você fica convicto daquilo que você está orando que foi ouvido. E sabe, conhece que Deus fica obrigado com a sua aliança e com a sua promessa, com a sua palavra, de cumprir o que Ele disse. Isso é a oração da fé. Quando você ora com a fé, você descansa, porque você sabe que Deus está vinculado com a sua palavra. Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não pode dizer, não foi isso que eu quis dizer, com você eu não vou curar, porque você é um pecador, com você eu não vou fazer, porque você não ora como você deveria, você eu não vou fazer, porque você tem muita maldição na tua vida, você porque você não mudou. Não, a Bíblia diz, se alguém estiver doente, venha receber. Hoje minha filha fez uma pergunta interessante. Ela disse assim: pai, se Jesus não tivesse vindo e fosse crucificado na cruz, você amaria a Deus como você ama hoje? Eu pensei, provavelmente não. Provavelmente não. Porque através de Jesus eu conheci o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que não condiciona, um Deus que tem palavra. Quando Ele dá a sua palavra e você faz o que tem que ser feito, Ele fica obrigado a cumprir sua palavra, porque Deus não pode mentir. Que coisa impressionante isso. Por isso é certo que se você receber a oração da fé, você será curado. Pode ser instantâneo aqui agora, pode ser um progresso, mas que a cura será feita, ela será no nome de Jesus, porque Deus falou, então Ele vai cumprir em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Dê um forte aplauso a Jesus. Depois de orar a oração da fé, repreender a enfermidade, você tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus e receber a cura e já se considerar curado. Vou falar de novo. Quando você faz a oração da fé, repreende a enfermidade, recebe em seu coração, pode se considerar curado no nome de Jesus. Se você fez a oração da fé pela sua vida emocional, pela sua vida econômica, recebe em seu coração e pode se considerar curado emocionalmente e próspero na tua vida, e viva como isso. Comece a viver dessa forma, comece a andar dessa forma, comece a andar e não dar ouvidos aos seus sentidos. Desde 1 João 5,14, onde as pessoas aqui você recebe a cura. Muitos perdem quando chega em casa, muitos perdem no outro dia, muitos perdem depois de 2 semanas. Por quê? Porque ele voltou para o mundo natural, ele voltou para o mundo dos sentidos. Ele diz: está doendo. E aí o diabo diz assim: você não foi curado, porque você não merece. E aí a pessoa duvida, e ela sai do mundo da fé, ela sai dos olhos da fé, e ela entra no mundo natural. Querido, isso daqui é uma coisa de fé. A fé é coisa de louco aos olhos do mundo. Aos olhos das pessoas vão te chamar de louco, como chamaram Abraão. Abraão, ele começou a chamar a esposa dele de mãe, quando eles já eram de 100 anos e não tinha nenhum filho. Ela começou a chamar e manifestar a fé, porque a finalização disso é a manifestação, é você mudar a tua linguagem. Eu sou curado, é você mudar a tua imaginação, é você começar a imaginar os teus pensamentos, você já imaginar você vivo. Tem pessoas que estão passando pela doença, imaginam como vai ser o velório dela. Como que está isso, né? Imagina a vida dele inteira carregando este fardo. Imagina. Você tem que mudar isso, e você muda através da palavra.
1 João 5,14-15, a Bíblia diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. E como eu sei que é a vontade de Deus? Porque está escrito. Se alguém, tem coisas que você tem que buscar saber o que é a vontade de Deus. A cura é a vontade de Deus. Você não precisa dizer se Deus quiser. Se Deus quiser, você usa para coisas que você não conhece a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz: Ele quer sarar você. Está escrito. Você não pode dizer, se Deus quiser Ele vai me levantar. Manifestação de fé errada, negativa, imaginação errada. E ele continua dizendo: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo, diga em tudo, mais forte, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Dá um forte aplauso a Jesus por isso, querido. Anote uma chave que eu quero dar a você: a fé não teme em firmar-se na palavra. Bispo, Edmilson, recebi a oração, creio no meu coração, aconteceu instantaneamente, glória a Deus, celebração. Não aconteceu instantaneamente, mas a cura está brotando, ela está lá dentro, ela começa pelas raízes, a cura. Em algumas pessoas explode na hora, em outras é gradual. Gradual, bispo. O que eu faço? Continue crendo. No outro dia, você vai continuar confiando em Deus. Rejeite duvidar e descanse na palavra. Você vai se lembrar da palavra. Você vai continuar confiando. Você vai continuar dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Amanhã você vai levantar e você vai olhar lá aquele caroço. Esse caroço, está aqui, está aqui. Senhor, eu te dou graças, porque eu já sou curado. Confio no Senhor. Fiz a oração da fé, recebi, expulsei isto, e eu já sei. Os meus sentidos estão tocando nele. O tato, estou sentindo ele aqui, estou vendo ele aqui, mas eu não vivo pelos olhos naturais, eu vivo pelos olhos da fé. Por isso eu creio, eu creio, eu creio. Uma hora você vai olhar e não vai ter mais nada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre-se, Satanás não é só o mentiroso, ele é o pai da mentira. E a mentira é convencer você do que aquilo que você está vendo, que a palavra de Deus não se cumpriu em você. É convencer que isso, mas eu creio que a palavra de Deus está operando na minha vida. Tudo será feito em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 11, verso 23 ao 24. A Bíblia diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer um, diga qualquer um, mais uma vez, sempre quando você vê esse qualquer, isso daqui você tem que celebrar, porque ele não coloca condicionamento. Ele não fala quando o pastor, quando o bispo, quando o líder. Ele fala quando qualquer que disser a este monte. Quando sabe que monte não é um monte. Monte é um problema, monte é uma doença, monte é um conflito, é uma situação. Monte são as adversidades da vida. Qualquer um que disser a essas adversidades: ergue-te e lança-te no mar, diga em não duvidar. Aqui às vezes a pessoa fala com fé, mas ela olha e os sentidos dela, como Adão, foram ensinados, que ele continua lá, mas os olhos da fé já não veem ele mais lá, vê esse monte tirado de lá, e andar sobre essa fé é que vai mover este monte, é que vai mover este monte. Ele disse: e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, diga tudo. O que? O que está escrito? Como se manifesta a fé? Vamos lá, vocês pegaram palavras
imaginação. Tudo o que você pensar, tudo o que você disser, você não pode ficar com a boca fechada, você tem que falar. É a manifestação da fé. Jesus, como Jesus curava, Jesus falava. Jesus disse para um paralítico: é mais fácil dizer levanta-te e anda, ou dizer perdoados estão os seus pecados? Como Jesus manifestava a cura, a fé? Palavras, palavras. Você cura, recebe a cura através das suas palavras, dizendo: sou curado, ordenando: saia da minha vida em nome de Jesus, não duvidando em meu coração, imaginando a minha cura. Quando eu vim para cá, eu já vi pessoas sendo curadas pela fé, eu já declarei com a minha boca, eu já imaginei, e eu já vi as pessoas, já vi o câncer sendo queimado, eu já vi as pessoas andando, eu já vi as pessoas sendo saradas, as pessoas prosperando, os milagres acontecendo em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Diga amém. Eu recebo. Pode aplaudir bem forte. João capítulo 15, verso 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ou se ela em outro texto diz: se vocês permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em você. A palavra precisa permanecer em você. Aí a Bíblia diz: tudo o que você pediu será feito. Tudo que você pediu será feito. Não diz quando será feito. Se você voltar lá no outro texto: crede que recebê-los, tê-lo-eis. Não diz quando você terá. Pode ser instantâneo, como pode ser gradual, mas é garantido que você recebe. Diga: é garantido. E a garantia é a palavra de Deus. Quantos valorizam a sua palavra? Quando você fala eu vou, você vai chegar naquele horário. Você vela por cumprir sua palavra. Quantos fazem isso? Deus, Ele vela para cumprir sua palavra. Diga assim comigo: eu guardei a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quantos conhecem esse texto? Quantos conhecem esse texto? Agora você vai falar assim: eu guardei tua palavra em meu coração para a doença não entrar em minha vida. Diga: eu guardei a tua palavra em meu coração para que a pobreza não entre em minha vida. Eu guardei a tua palavra em meu coração para que nenhum problema na minha alma entre em minha vida. Guardei. Meu Deus, isso daqui, querido, é precioso. Agora deixa eu te perguntar: qual é a prova da cura? É um arrepio? Arrepiei disso, fui curado. É um calor? Ou é a palavra? É a palavra. Você não sente arrepio? Não é pelo arrepio. Eu não senti arrepio, não aconteceu nada comigo. Eu não senti nenhum calor, não. Sentir calor e arrepios são dos sentidos. Você não vive mais desses sentidos. Esquece os seus sentidos. Usa os seus sentidos para comer um churrasco gostoso. Usa os seus sentidos para sentir o cheiro do teu cônjuge gostoso. Só isso. Só. E o restante, use os olhos da fé. Use a palavra de Deus, ela é a verdade, e tudo que está contra ela, rejeite, combata isso, até que a sua vida esteja plenamente alinhada com a palavra. Meu Deus, olha, tem uma história bem bacana. Você não pode, tem uma mãe que viu seu filho brincando na chuva, jogando bola, o Joãozinho, o filho dela, Joãozinho, brincando de bola com o Mateus. E o Mateus estava tossindo muito, espirrando. E a mãe mandou o filho: Joãozinho, sai dessa chuva, para de brincar aí, você está todo molhado, volta para casa. E ele voltou para casa, e a mãe colocou a mão na testa dele, estava normal. Olhou na garganta dele, estava normal. Mas ela disse assim: você vai ficar doente. Você estava brincando na chuva, andando com o Mateus estava doente, tossindo.
eu tenho certeza que você vai ficar doente. Aí daqui a pouco, o filho dela manifesta a doença. Sabe o que é isso? A fé usada da maneira errada. É a fé negativa. É a fé usada da maneira errada. Ela usou a fé. Ela precisou sentir que o menino estava com febre. Ela precisou ver o menino tossindo. Mas ela acreditava piamente que o filho dela ia ficar doente. Ela acreditava. Ela acreditou. E aquilo dominou o coração dela. E ela usou a fé. Ela usou a fé dela. A fé que Deus deu para ela, ela usou. Mas usou para ficar doente. Quantas pessoas estão usando sua imaginação, suas palavras para ficarem doentes, para terem desastres? Às vezes a pessoa adquire algo bom, e a mente dela sempre vê um pensamento que ela vai perder, que vai acontecer um acidente, que vai acontecer aquilo, que vai ser roubado. E as palavras que saem da boca dela, ela tem tanta convicção que acontece. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 1. É essa convicção que você tem que usar para o bem, para a palavra. Queridos, o que faz o Evangelho de Jesus não ser uma religião, é o poder de Deus se manifestando. E a única coisa que opera o poder de Deus é a fé. É a fé na palavra. Onde tem palavra, tem milagres. Hebreus 1:11, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza, é o firme fundamento, é a substância dentro de mim das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga comigo: a fé faz existir o que não existe. Olha mais um texto, Marcos capítulo 11, verso 13. Estou finalizando, para que a gente possa orar por vocês. No final eu quero terminar, e eu quero orar pelas pessoas que estão em casa, por você. Depois nós vamos fazer uma oração coletiva, e depois nós vamos chamar os pastores. E eu quero ungir e impor as mãos sobre todos vocês. Nós vamos impor e fazer a oração da fé aqui, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai nos guiar nesse momento. Aí vai ficar na mão do Espírito Santo. Nós vamos cortar a conexão, e nós vamos ficar aqui, e nós vamos fazer por fileira. E à medida que você for recebendo a oração, você já pode ir para a tua casa, tá? Marcos capítulo 11, verso 13 ao 14. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão figos, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Escute algo que eu vou dizer a você. Aquela figueira, na hora que Jesus amaldiçoou ela, não aconteceu nada aos olhos humanos, mas na raiz ela já começou a secar. Na raiz. Os discípulos foram fazer o que eles tinham que fazer, voltaram no outro dia. No outro dia, quando eles chegaram lá, a árvore estava seca. E os apóstolos disseram: Jesus, está vendo a figueira que o Senhor amaldiçoou, que o Senhor disse não nasça mais fruto nela? Ela está seca. E aí Jesus ensina o princípio. Escute. Aquela árvore não secou instantaneamente, ela secou da raiz. E ela começou a secar da raiz. Quando você faz a oração da fé, tem coisas que começam a secar na raiz. Você não está vendo com os seus olhos. Não começa a secar das folhas, não começam a tirar os sintomas, começa a tirar a raiz. Ele vai lá por baixo e vai queimando até chegar nas folhas, até chegar nos sintomas. Deus vai curando por dentro, Deus vai curando por dentro. E a fé precisa vencer os sentidos humanos, através da palavra. Quantos estão compreendendo isso? Aqui a chave é, escreva isso: estaremos sempre seguros em Deus, seja qual for a evidência do meu sentido. Você sempre estará seguro. Olha que Romanos 2, 3, 4, a Bíblia diz assim: de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. O que Deus quer escrever? O que Deus quer nos ensinar aqui? Deus quer te ensinar que qualquer sentido humano seu, que contraria uma promessa de Deus, é mentira. Vou falar de novo para você entender.
Qualquer sentido seu, seja ele visão, seja ele um sentimento, uma audição, qualquer sentido seu que contraria uma palavra, é uma mentira. E Deus sempre será verdadeiro. Quando você recebe isso, diga: eu recebo essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, a maior mostra de fé está na vida de Abraão, e eu quero encerrar com esse texto. Abraão, ele, impressionante, Romanos capítulo 4, verso 18, é o maior exemplo, a história de Abraão, de uma pessoa que viveu pela fé. Quantas pessoas tiveram filhos rapidamente? Maria, quando foi visitada pelo anjo, ela engravidou na hora. Ficou grávida naquele momento, quando o Espírito Santo envolveu ela. Isabel engravidou na hora. Abraão demorou 25 anos. Foi gradual. Naamã mergulhou 7 vezes. Josué rodeou 7 vezes. E se você, quando você olha as curas que Jesus fez, nem todas foram instantâneas. Tem pessoas que foram curadas enquanto estavam indo para casa. Tem pessoas que são curadas enquanto nós estamos pregando, porque não sou eu, é o Espírito Santo que opera. Não é o pastor, não é a bispa, não são os pastores. Hoje o pastor Almir está aqui me ajudando também, né? Tem os pastores aí, pastor Júlio, pastor Elias. Enquanto nós pregamos, porque o que cura é a fé na palavra. É quando você está ouvindo a palavra e você está dizendo: essa palavra é para mim, eu pego ela, eu recebo ela, já estou sendo curado, já estou sendo. Queridos, é isso. Olha que Romanos capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz: o qual em esperança creu. Diga: contra a esperança. O que significa isso? Ele creu contra os sentidos. Diga: crer contra os sentidos. Diga: ele creu contra o que ele via e o que ele sentia. E a Bíblia diz: tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Agora aqui entram os segredos, confirmando aquilo que eu vim falando para você até agora. Não enfraquecendo na fé. Você recebe no momento que você ora, mas você não pode enfraquecer na fé. Você não pode enfraquecer na fé. Tua fé tem que estar lá alta. E como eu faço isso? Quando eu me exponho meus ouvidos à palavra, exponho os meus sentidos à palavra, e ando na fé, ouço a palavra constantemente, faço a campanha, estou no altar. E ele diz: ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Ele não olhou os sentidos, por isso ele recebeu o milagre. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. É isso que você precisa viver todos os dias, até o milagre se concretizar. Você precisa ir para o seu trabalho, para a sua empresa, e crer que Deus já fez o milagre. Não olha, não ouve o que estão dizendo, só fique atento à voz de Deus. Não se atente para os sentidos da vida, se atente para as promessas de Deus, em nome de Jesus. O que você for fazer, pode aplaudir bem forte a Jesus, Ele merece. Mas foi fortificado, dando glória a Deus. Diga: glória a Deus. Todas as manhãs eu digo: glória a Deus, porque a doença não pode entrar no meu coração, porque eu guardei a palavra. Glória a Deus, porque já quitamos esse prédio. Glória a Deus, porque nós compramos aqui os terrenos. Glória a Deus, porque nós já avançamos 2.000 pessoas, 200 líderes. Glória a Deus, eu recebo isso. Eu levantava, eu dizia: glória a Deus, porque Deus já curou minha esposa. Meu pai, Deus levantou ele, tirou ele da morte, e eu está com 90 anos hoje.
né? Hoje não, já um tempo atrás, mas 90 anos, não que ele fez 90 anos hoje, mas me chamaram para ir no velório, eu falei, não vou, eu vou celebrar a vida, e eu fiz a oração da fé, e ele está vivo inteiro. O pai da Andréa estava doente, com tantas tragédias, Deus levantou, e eu digo glória a Deus. Enquanto eu estava indo, eu dizia glória a Deus, diga glória a Deus, mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estando certíssimo, pode aplaudir Jesus. Estando certíssimo, diga certíssimo, eu tenho certeza, aquele que prometeu, aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. E eu quero encerrar. Os olhos naturais vê o câncer, vê a dor, vê ele perdendo a saúde, a falta de ar, vê comendo o corpo dele. Os olhos naturais. A fé declara: eu já sou curado. A fé vê aquela coisa maldita secando, 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 secando. A fé já começa a imaginar os projetos futuros, os planejamentos futuros. Ele curado, ele bem, no nome de Jesus. Os olhos naturais vê a conta sem dinheiro. Os olhos da fé vê o Deus provedor, o Jeová Rafa, o Jeová Jirê, o Deus provedor das nossas vidas, aquele que provê todas as coisas, provendo, e os recursos vindo, dinheiro vindo, recursos para pagar o aluguel, recursos para alimentar a família, recursos, crescimento da empresa. Os olhos da fé, ele veem isso. Todos estão quebrando, montes de empresa fechando, e você olha pelos olhos da fé e diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não fecharei, eu não me abalarei, porque eu tenho fé em uma promessa, em um Deus. Eu estou certíssimo que Ele vai prover a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Eu sinto o Espírito Santo curando pessoas que estão com problemas no útero, problemas na bexiga, problemas de coração, pressão alta, pressão baixa. Em nome de Jesus, Deus vai operando milagre nessas pessoas. Vai operando os milagres nessa pessoa. Vai operando os milagres. Vai operando os milagres agora, no nome de Jesus. Aquelas que estão em casa, se é você, vai recebendo agora. Problemas de epilepsia, vai sendo queimado agora. Vai sendo queimado agora. Se é você, vai recebendo. Se é você, vai recebendo. Em nome de Jesus, problemas de dores de cabeça, enxaqueca, em nome de Jesus, seja queimada agora, seja retirada. Eu retiro, eu ordeno agora que este monte seja removido e cravado na cruz. Cravado na cruz, cravado na cruz, cravado na cruz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a palavra de Deus, que me diz: pelas suas feridas eu fui sarado, que na cruz foi cravada as minhas doenças, todo escrito de dívida, eu sou perdoado, em nome de Jesus. Eu rejeito isso, eu me livro disso. A partir de agora, eu sou curada, eu sou curado, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a cura, pela fé, pelos olhos da fé, eu recebo a cura, eu recebo este milagre, em nome de Jesus. Eu recebo este livramento, em nome de Jesus. Eu sou curado, agora diga: eu sou perdoado, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com todas as nossas forças e agradeça a Deus. Comece a glorificar. Alguns serão curados agora, instantaneamente. Comece a fazer aquilo que você não fazia. Comece a se movimentar, comece a mexer, comece a sentir este poder de Deus. Comece a viver essa cura a partir de agora, em nome de Jesus. E outros serão curados gradualmente, em nome de Jesus. Mantenha sua fé, confiança no Senhor. Aquilo que parecia impossível, vai na sua casa, se você não puder agachar, agache. aquilo que Comece a se movimentar. não
ter saída. Em nome de Jesus. Se você não podia falar, comece a falar. Aquilo que parecia A oração da fé. minha morte, Mas Jesus mudou. Mais minha forte, mais sorte. forte. Sou um milagre, estou aqui. Declare. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Jesus. Bem forte, bem forte. Diga: eu recebo pela fé, eu recebo pela fé. Eu sou perdoado pela oração da fé e eu sou curado. Amado, como Abraão, ele foi curado, ele teve um filho. Em todos os momentos ele não se atentou pelos olhos naturais. Se você está conectado conosco, fez essa oração entregando sua vida para Jesus, quer ser salvo, quis ser salvo, recebeu Jesus, você não é mais pecador. Hoje você é um filho de Deus. Um filho de Deus. E eu quero te convidar a vir fazer parte da família Sara Nossa Terra. Deixe o seu nome nesse WhatsApp que está em tela, nesse QR Code, pelo YouTube, e nós teremos o imenso prazer de entrar em contato com você. No nome de Jesus, Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo.